Fala galera do Info Botafogo, canal Matheus Medeiros Info Botafogo, mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo aqui, compartilhar aí no teu grupo da família, no teu grupo dos teus amigos, todos os botafoguenses que você conhece. Vamos compartilhar esse vídeo aqui. Hoje, graças a Deus, depois de 2 meses para falar de uma vitória do Botafogo, a vitória numa final de Copa do Mundo, que era como deveria ter sido encarado o jogo de ontem, e foi. A gente viu isso, a entrega pelo menos dos jogadores, o Barroca, todo mundo numa correria absurda. Não dá pra gente reclamar de falta de entrega, mas não foi fácil, tivemos erros novamente que cometemos durante todo o campeonato, mas o importante é que o resultado que a gente tanto precisava veio e que seja o marco aí nessa reviravolta, aí nessa virada que o Botafogo pode fazer no Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisava dessa vitória ontem, saiu da lanterna do campeonato, foi para 18º lugar, agora atrás somente do Vasco ali e do Sport do Bahia para poder sair da zona de rebaixamento. E como eu tinha dito aqui no pré-jogo, o Botafogo agora tem Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa e sai depois para pegar o clássico contra o Vasco em São Januário. São 3 jogos, o Barroca tá levando jogo a jogo, é assim que deve ser levado mesmo. E a gente tem tudo, se a gente fizer o dever de casa e depois para sair, para fazer mais uma final contra o Vasco, a gente tem tudo para sair dessa zona de rebaixamento e ficar na Série A, que é o lugar que onde a gente merece ficar. Bom, mas o jogo de ontem não foi fácil, né? O Botafogo cometeu os mesmos erros, né? O Botafogo que veio com o Diego Cavalieri no gol, Kevin, Marcelo, Canu, Foster. Um adendo, o Foster jogou muito bem na lateral esquerda. Impressionante, ele fez partidas melhores que a do Vitor Luiz, inclusive. É uma opinião já aqui que eu daria depois da escalação, mas já fica desde o início. O Foster brigando posição com o Vitor Luiz, por que não? Vitor Luiz dando alguns moles e o Foster aí, ontem pelo menos, fez uma partida muito segura, apoiando no ataque, o que eu não esperava, e na defesa muito bem, o Rafael Foster na lateral esquerda. Zé Wellison de volante, no meio campo, Honda, Caio Alexandre e Varley, no ataque, Calu e Pedro Raul. Pedro Raul, que foi o autor dos 2 gols do Botafogo, é um homem de confiança do Eduardo Barroca, parece que voltou a jogar o futebol que ele estava jogando no início do ano passado também no Atlético Goianiense. É um homem de confiança do Barroca, o Barroca que treinava ele lá no Atlético Goianiense, então voltou a fazer gols, já tinha feito um gol contra o Internacional, agora faz 2 gols contra o Coritiba. Graças a Deus o Pedro Raul, artilheiro do Botafogo, voltando a fazer gols. Mas eu queria deixar uma opinião aqui, prometi deixar essa opinião aqui em relação ao Calu, que jogou na sua posição de origem, né? Que eu falava aqui que tinha expectativas de que ele melhorasse o seu rendimento, mas não foi o que aconteceu. Mais uma partida abaixo da média do Calu. O Calu tá muito mal no Botafogo, não disse a que veio, já jogou de ponta, não rendeu. Ontem jogou como segundo atacante, não rendeu. Sinceramente, eu não sei se tem mais vaga pro Calu no time titular. O Botafogo não pode jogar somente de nome. O Calu atrapalhou muito o time do Botafogo ontem no primeiro tempo. Coritiba saiu ganhando, o Botafogo não tinha uma jogada sequer jogada de ataque, de perigo. O Calu perdeu um gol impressionante no segundo tempo de cabeça. Atrapalhou o gol do outro atacante, se eu não me engano, do Babi. Ou do Pedro Raul, não me lembro. Só sei que ele perdeu um gol muito de cara pro gol ontem. A chance de empatar o jogo ainda ele perdeu. Então o Calu é uma situação que o Botafogo precisa rever para ontem. Eu acho que já para o jogo do Corinthians ele não deve ser titular, não merece ser titular. E o Botafogo ontem no primeiro tempo saiu perdendo, mas começou muito bem. Só que perdeu o emocional depois do gol do Neilton, né? E também um ponto agora para o Neilton, pelo respeito que o Neilton teve com o Botafogo, não comemorou. Eu que sou fã do futebol do Neilton, acho a passagem dele pelo Botafogo em 2016 muito boa. Achei interessantíssimo o respeito que ele teve com o Botafogo, não comemorou o gol. Enfim, o Neilton pra mim teria mais utilidade que o Nazário até, mas não vou ficar aqui falando pedindo o Neilton de volta, né? Eu não sou daqueles tipos de torcedores que ficam pedindo jogadores que passaram aqui antes, enfim. Tem que olhar pra frente, mas fica esse comentário sobre o Neilton. Achei bastante interessante o respeito dele com a camisa do Botafogo. Mas o primeiro tempo não foi legal. Primeiro tempo, a gente começou muito bem os primeiros 20 minutos, sufocando o Coxa, fazendo aquela marcação-pressão, mas aí fica aquela impressão que o sistema defensivo do Botafogo é muito vulnerável, né? Na primeira vez que o Coritiba apertou, de fato, ele conseguiu fazer o gol no Botafogo. Isso que eu acho que vem sendo a tônica de todas as partidas, né? O Botafogo começa muito bem com o Barroca, né? Começa muito bem nos primeiros 20 minutos, marcando pressão, fazendo aquela pressão no adversário,
Só que aí, quando baixa as linhas pela primeira vez, no primeiro, segundo ataque do adversário, toma o gol. Foi assim que aconteceu ontem com o Coritiba. O sistema defensivo do Botafogo errou ali pela direita novamente, com o Kevin ali na marcação, o Zé Wellison também, e o Marcelo Benevenuto pela direita. Deixaram o Neilton sozinho na triangulação de passes do Coritiba. Vou botar o gol para vocês aí. Já deve estar passando para vocês aí. Falha aí do sistema defensivo do Botafogo, mais uma vez. Gol do Coritiba, gol do Neilton. E o Botafogo perdeu o emocional totalmente. A cabeça do time ali naquele primeiro tempo, todo mundo, a torcida também. Eu, particularmente, ontem parei até de ver o jogo no final do primeiro tempo, porque eu estava tratando esse jogo como uma final. E eu acho que abalou o time, abalou o torcedor. E aí foi o trabalho que o Barroca fez no intervalo de recuperar a cabeça dos jogadores. Ele disse isso ontem na coletiva. No intervalo foi só o trabalho ali psicológico, né, de colocar a equipe no prumo de novo, colocar a equipe no eixo. E no segundo tempo, o Botafogo voltou de novo, jogando da sua mesma maneira, equilibrou a partida. O Coritiba já não criava tantas chances, o Botafogo tentava e aos 10 minutos começou, para mim, o que foi determinante para a virada do Botafogo. O Barroca não esperou muito para mexer. O Barroca voltou com o mesmo time, mas com 10 minutos ele já tirou o que não estava dando certo. Ele colocou o Babi no ataque, colocou o Lecaros e mudou o sistema do Botafogo. Tirou o Zé Wellison, botou o time para frente e ele não tirou o Calu, né, que para mim deveria ter saído. Ele só foi tirar depois, mas ele colocou o time mais ofensivo. E aí, o Cícero, a entrada do Cícero, um cara que eu jamais imaginava que poderia fazer uma partida igual a que ele fez ontem. O Cícero, que está para o contrato ser terminado agora, dia 31 de dezembro, o Cícero entrou muito bem. Talvez uma das primeiras partidas no ano que o Cícero realmente entrou e fez a diferença. O Cícero entrou organizando o meio campo, o Honda sentiu, né? Interessante falar isso. O Honda ontem, diferentemente dos outros jogos, o Honda estava batendo escanteio, batendo falta, chamou essa responsabilidade, muito provavelmente um pedido do Barroca. De tanto bater escanteios, o condicionamento físico dele não aguentou. Já que o Botafogo teve mais de 10 escanteios na partida. O Honda sentiu a coxa e pediu para sair. O Cícero dominou o meio campo. O Cícero conseguiu ser mais efetivo até que o Honda. O Honda não foi mal ontem. O Honda, achei que o Honda jogou bem. Mas o Cícero chamou a responsabilidade, fez a transição da defesa para o ataque. E o primeiro gol do Botafogo saiu numa jogada do Cícero, que pediu a bola, fez aquele cruzamento perigoso para dentro da área. E o Pedro Raul deu a casquinha aí para tirar o Wilson da bola. O gol já deve estar passando para vocês aí. O empate do Botafogo, que foi um alívio. Aos 30 do segundo tempo, a torcida já estava achando que ia ser mais uma derrota. Aos 30 do segundo tempo, o Botafogo conseguiu empatar aí a partida lá no Couto Pereira. E com o time todo lá na frente, com o Lecaros na direita, que entrou mais uma vez muito bem. Para mim, o Lecaros precisa de mais chances como titular. Tomara que o Barroca ontem tenha percebido isso, que o Lecaros ele acaba enganando muita gente, e no início ele me enganou. O Lecaros é muito baixinho, é muito franzino. E você, quando chega para você ter o primeiro contato com o Lecaros, você acha que ele não vai produzir nada, de tão magro, de tão baixinho que ele é. Mas é um cara ensaboado. A gente tem o exemplo do Soteldo do Santos, que também é assim, né? Sem querer comparar os dois. Mas ele é um cara muito arisco que nos jogos vem dando certo, né? O Lecaros vem jogando bem. Eu não lembro de uma partida que o Lecaros foi mal, assim, sabe? E depois que o Emiliano saiu, o Barroca não colocou o Lecaros de titular ainda, e eu acho que o Lecaros merece uma chance. E o Botafogo precisa dessa velocidade nas pontas, né? Ontem na transmissão os comentaristas estavam falando isso. Falta pro Botafogo velocidade nas pontas. O Varley numa ponta, Lecaros na outra. Eu acho que o Botafogo necessita de jogadores de velocidade por ali. E o Botafogo tem a volta do Bruno Nazário no próximo jogo, que não é um jogador de velocidade. Talvez o Honda fique fora agora por conta de ter se machucado. Talvez ele coloque o Bruno Nazário para jogar no meio, no lugar do Honda. O Botafogo precisa ter velocidade nas pontas. Ele não pode voltar com o Nazário na ponta e querer que o Nazário faça a função que o Lecaros faz, que o Varley faz.
que o Barroca não cometa esse mesmo erro, que o segundo tempo do Botafogo sirva de lição para o Barroca, que o Botafogo precisa de velocidade nas pontas e precisa ter Pedro Raul e Babi no ataque. Como o Botafogo fica perigoso com Pedro Raul e Babi no ataque, Pedro Raul mais centralizado e o Babi fazendo a função de segundo atacante. O Babi é alto também, o Babi conseguiu ser muito mais efetivo que o Kalu nessa posição. Então, dentro dos jogos, você vai percebendo o que é melhor para a equipe. Essa é a minha opinião aqui, mas eu acredito que o Barroca tenha visto isso também. Que o Botafogo foi muito mais perigoso no segundo tempo do que no primeiro. Apesar de no primeiro tempo, no início, nos primeiros 20 minutos, o Botafogo ter sido bem organizado. O Botafogo não criou tantas chances no primeiro tempo. Foi no segundo que o Botafogo conseguiu ser bem mais perigoso e conseguiu essa virada. E aí de pênalti, vou passar aí também para vocês, de pênalti, o Pedro Raul conseguiu virar o jogo, chamou a responsabilidade, bateu o pênalti. Eu fiquei com medo na hora, porque no último pênalti o Pedro Raul tinha perdido, não sei se você se lembra. Pedro Raul perdeu o último pênalti que ele bateu no Botafogo. Ontem ele chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, fez o gol, o segundo gol dele na partida e decretou a vitória para o Botafogo, que depois ainda teve um pênalti roubado ainda. Impressionante como os juízes sempre arrumam um pênalti contra o Botafogo, sempre arrumam uma situação para atrapalhar a vida do Botafogo, mas aí méritos para o Diego Cavalieri, que esperou até o fim. O Sabino cobra dessa maneira todos os pênaltis, muito provavelmente o Cavalieri já deve ter estudado isso, ficou esperando até o último segundo, atrapalhou o Sabino, que chutou para fora, e aí o Botafogo decretou a sua vitória no campeonato. Uma final, como eu disse, e agora vai encarar o Corinthians e Atlético Paranaense em seguida em casa, pra gente sair dessa situação incômoda. Beleza, galera? É isso aí, mais um vídeo aqui no Matheus Medeiros Info Botafogo. Peço pra você dar um like nesse vídeo aqui, comentem bastante. Você passou mal ontem? Ontem eu quase infartei. Pô, bizarro ontem aquele final de segundo tempo. Deixe seus comentários aí. Até a próxima, pra gente seguir falando aqui de Botafogo e a gente sair dessa zona incômoda. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui no Matheus Medeiros Info Botafogo. Até a próxima.